Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. No último dia 26 de setembro de 2017, o juiz federal Renato Borelli, da 20ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, proferiu uma liminar suspendendo parcialmente a Portaria 2488 de 2011 do Ministério da Saúde, que autorizava profissionais enfermeiros a solicitar exames, realizar prescrição de medicamentos e fazer encaminhamentos para outros serviços dos pacientes assistidos nas unidades básicas de saúde. Como era de esperar, essa decisão judicial vem causando muito conflito, polêmicas e brigas nas redes sociais. Mas quem reivindicou a suspensão dessa portaria e por qual motivo? Antes de responder essas perguntas, quero agradecer imensamente a sua presença no canal, fazer o convite para que você se inscreva, ative as notificações automáticas, curta, compartilhe esse vídeo e também nos siga nas principais redes sociais. Primeiramente, é essencial que você entenda que a atividade assistencial à saúde é uma ação multidisciplinar, ou seja, ela é realizada por uma série de profissionais que trabalham em equipe, onde esse trabalho se complementa. Então, o trabalho assistencial à sua saúde não é feita exclusivamente por um único profissional ou por uma única categoria. Ela é feita por uma equipe que trabalha junto e esse conjunto que vai ter o sucesso terapêutico ou não. Então, já começamos o problema aí. Já há uma dicotomia, uma divisão, uma clara segregação de alguns profissionais. Então, trabalhar em equipe multidisciplinar, trabalhar em equipe é trabalhar juntos. Na nossa prática profissional, não existe o mais ou menos importante, o melhor ou pior. Somos uma unidade e o trabalho de todos é importante para o sucesso. A cultura do brasileiro, a cultura do Brasil, ela está muito baseada na assistência hospitalocêntrica, onde nesse contexto a figura do médico está lá no alto, tem um poder muito grande. Mas na verdade, nossa relação interpessoal com essas categorias, ela é horizontal, linear, estamos no mesmo nível de autonomia, de autoridade. Então, o médico, ele não manda, ele não determina diretrizes para a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem, na figura do enfermeiro, não determina o que o médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo tem que fazer. Nós trabalhamos em equipe, somos elos de uma mesma corrente, que se unidos somos mais fortes. Então é importante que você entenda que médico não manda na enfermagem. Então já começa por aí. Essa legislação, essa liminar judicial já perde um pouco da sua essência quando você analisa por essa perspectiva. O que delimita o caminho, o espaço das suas atividades, onde você inicia e termina a sua função, são as legislações do Brasil, são as legislações vigentes no país, normativas, diretrizes, portarias, que vão colocar claramente para você, profissional, e para toda a população, quais são os seus limites técnicos, sua isonomia, sua autonomia e sua autoridade técnica científica em determinada função. Então, não cabe conselhos de profissões diferentes delimitarem o que a sua profissão, o seu conselho deveria determinar. Então, cada um no seu quadrado. Indiferente a essa perspectiva, a esse olhar, o Conselho Federal de Medicina ingressou com uma liminar judicial no qual houve uma suspensão parcial da Portaria 2488 de 2011, alegando que outras profissões, no caso os enfermeiros, estão impedidos de realizar algumas características ou algumas atividades específicas, que seriam, segundo o entendimento do Conselho, exclusivas, privativas dos médicos. Por exemplo, prescrição de medicamentos presentes no protocolo do Ministério da Saúde, a realização e solicitação de alguns exames, encaminhamento dos pacientes a outros profissionais, a outros serviços. Segundo o Conselho Federal de Medicina, essas atividades são privativas dos profissionais médicos. Acredito que você já tenha ouvido falar na Lei Federal número 12.842 de 2013, o famoso ato médico, que nada mais é que a determinação ou a regulamentação da atividade profissional da medicina no Brasil, conferindo competências e ações privativas da classe médica. Na época, o projeto de lei que determinava o ato médico gerou muita polêmica, muita discussão na sociedade e principalmente entre os profissionais,
que viram as suas atividades laborativas sendo cerceadas, limitadas por um instrumento legal destinado exclusivamente à medicina. Então, em 2013, a lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, que, embora sancionasse a lei, ela fez uma série de vetos a alguns artigos polêmicos, entre os quais estão presentes o artigo 4º da Lei 12.842. Acredito que, insatisfeito com alguns vetos dessa lei, o Conselho Federal de Medicina, através do seu corpo jurídico, estudou novos métodos, novas formas de obter algum tipo de limitação aos demais profissionais, exercendo exclusividade sobre algumas ações. Então, esse estudo, essa análise culminou nessa liminar que hoje vai ser discutida pela gente. A função básica de um conselho profissional é garantir os interesses da categoria, fiscalizar, direcionar e regulamentar as ações profissionais, garantindo a qualidade e a segurança do serviço prestado à população. A proposta desse vídeo não é criar mais polêmica ou criar o conflito, alimentar o conflito entre médicos e enfermeiros, mas a proposta básica é o seguinte: apresentar itens que ofereçam entendimento sobre a legitimidade das ações da enfermagem, principalmente do enfermeiro, na assistência em unidades básicas da saúde. Segundo o Conselho Federal de Medicina e estimativas do IBGE, neste ano de 2017, o Brasil conta com 440 mil médicos para atender uma população de aproximadamente 207 milhões de habitantes. Em contrapartida, na enfermagem, temos aproximadamente 2 milhões de profissionais, onde 23% são enfermeiros, que corresponde a cerca de 478 mil profissionais de nível superior. No escopo das políticas sanitárias, a Organização Mundial de Saúde preconiza que haja um médico para cada 1.000 habitantes e um enfermeiro para cada 500 habitantes, como índices de excelência para assistência à população. Nós sabemos que no Brasil, embora esse coeficiente, essa estimativa, esteja muito próxima ao que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza, recomenda, nós sabemos que não há uma distribuição igualitária, homogênea, uniforme de médicos e enfermeiros em todas as regiões do país. Ou seja, em algumas áreas há concentração de médicos, enquanto outras estão com déficit. Então, a atividade de enfermagem em complementação à atividade assistencial do médico, ela acontece há mais de 20 anos. Então, o médico e o enfermeiro trabalham de maneira uniforme, de maneira complementar. Então, essa liminar vem quebrar essa corrente, vem dificultar ainda mais o serviço e a assistência à população. Se por definição o conselho profissional tem o objetivo de regulamentar uma atividade profissional, garantindo à população uma assistência de qualidade e com segurança, se o objetivo do Conselho Federal de Medicina é resguardar e garantir essa premissa à população brasileira, é importante que saibam que profissionais enfermeiros são formados ao longo de 5 anos de graduação em universidades públicas e privadas. Muitos possuem curso de especialização lato sensu, stricto sensu, ou seja, pós-graduação, mestrado e doutorado, e possuem excelente competência técnico-científico para desempenhar suas atividades fins. Seria interessante que o Conselho Federal de Medicina apresentasse algum dado técnico, algum dado estatístico que comprove, que associe a ação do profissional enfermeiro com algum ato de heterogeneia, com algum erro que culminasse na morte do paciente ou algum dano físico, para justificar, para alicerçar esse desejo tão grande, tão intenso de eliminar a ação do enfermeiro como atividade complementar à assistência em unidades básicas de saúde. No meu entendimento, a ação do Conselho Federal de Medicina nada mais é que uma tentativa clara e objetiva de reserva de mercado, na tentativa de impedir a expansão, o crescimento técnico de outras atividades profissionais, de outros profissionais que estão gradativamente ocupando as lacunas deixadas por vocês, profissionais médicos. Como a proposta do canal é ser democrático, ouvir todas as partes, eu busquei informação, conversei com alguns profissionais, alguns colegas que são médicos e questionei em relação a essa normativa, o que eles achavam dessa liminar. Todos, de maneira uníssona, todos disseram o seguinte, que são contra esse tipo de ação, porque não vai ser a ação complementar do enfermeiro que vai retirar campo de atuação dos médicos. Então, esse pensamento não confere na totalidade o pensamento dos médicos.
na verdade, confere exclusivamente a ação do Conselho Federal de Medicina. Vale lembrar que uma liminar judicial tem caráter provisório e pode facilmente ser derrubada por estratégias judiciais de contrapartida, desde que o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem se alicercem baseados no seu corpo jurídico para criarem condições legais de derrubar essa liminar do Conselho Federal de Medicina. Então, meus amigos, a proposta, a mensagem que esse vídeo tenta levar para vocês é que vocês não alimentem, não forneçam mais subsídios para discussões vazias, repletas de ofensas, como um profissional médico colocou nas redes sociais, ofendendo a enfermagem de forma ignorante, porque ele não conhece o que faz um profissional enfermeiro, ele não sabe a essência da enfermagem, ele não sabe o que faz um profissional enfermeiro, a importância desse profissional, desse grupo profissional dentro da equipe multidisciplinar, destilando ofensas, destilando injúrias, enfim, não responda do mesmo naipe, do mesmo nível. Então, incite, cobre do seu Conselho Regional de Enfermagem que atue, que cobre do Conselho Federal de Enfermagem uma contrapartida legal, através de algum instrumento baseado na legislação pertinente, na legislação vigente no país. Não é através de ofensas em redes sociais, de ameaças que nós, profissionais, vamos resolver essa questão. O objetivo é manter uma assistência de qualidade à população, através do tratamento, através do trabalho homogêneo em equipe de todos os profissionais, respeitando sempre o seu nível de competência técnico-científico e a sua autonomia profissional. Então, o mecanismo de obter a vitória nesse caso é através da legalidade, da legislação, de mecanismos jurídicos. Então, eu convido a você a compartilhar esse vídeo nas redes sociais, a compartilhar, discutir, oferecer propostas, criticar, oferecer opiniões e também fazer a sua assinatura na petição pública que está correndo na internet contra essa liminar. Então, muito melhor que ficar debatendo, discutindo, xingando as pessoas nas redes sociais, te convido a participar de maneira pontual, de maneira pragmática, de um posicionamento político adequado e característico da nossa atividade profissional, da enfermagem. Assine a petição pública, compartilhe esse vídeo e mostre a todo mundo, a toda a população, a importância que você tem, que você, enfermeiro, possui, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, tem dentro da assistência básica à saúde e do sistema de saúde como um todo no país. Então, é isso que eu tenho para falar para você. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.